O acordo que deixou a diretoria do Palmeiras assustada. O jogador que quase chegou aqui sendo a terceira maior contratação da história na época, de 80 milhões de reais para zero com um contrato de um ano. E assim que eu começo aqui no canal Nação Alviverde para trazer as últimas novidades do Palmeiras. Se inscreva no canal e deixa o seu gostei aí no vídeo. Cauli, jogador sensação do Bahia, está de malas prontas para jogar na capital paulista. E nessa quinta, ele está sendo o assunto do momento dentro do Palestra. Em 2023, a diretoria, que tinha certeza que esse meia seria contratado de um jeito ou de outro, foi oferecida até uma proposta beirando a casa dos 50 milhões. A Leila na época até comentou sobre esse caso publicamente, mas no meio do caminho apareceu o Bahia. O Grupo City, que não só descartou de fechar o negócio, como garantiu que ele sairia apenas pela multa rescisória, que na época estava na casa dos 250 milhões. E se passaram 3 anos, e agora estamos aqui em fevereiro de 2026 com o anúncio de empréstimo dele indo para o São Paulo de graça. E isso chega até a arrepiar. Se a diretoria está assustada pelo erro que iriam cometer, imagine a torcida. Já pararam para pensar quantas vezes que a incompetência do Barros acabou nos ajudando? Já imaginou contratar o Cauli por 80 milhões de reais recebendo um salário milionário? E o mais triste nessa história é que a diretoria sabia dos riscos e mesmo assim insistiu. Se não fosse o Grupo City e a SAF do Bahia, a gente teria contratado mais um jogador que não tinha condições alguma de representar a nossa camisa. E esse é um dos erros que a diretoria cometeu de 2022 para cá e tá pagando as consequências agora, contratando John Arias, Paulinho, Andras, Carlos Miguel e jogadores que têm condições de representar um time grande. O Cauli é um exemplo de jogador que só iria trazer muito prejuízo financeiro. E parando para ver aqui todo o nosso elenco, das chegadas e saídas que aconteceram, de 10 jogadores, apenas 1 ou 2 deram certo. O resto, que foi considerado apostas, que chegaria aqui como uma oportunidade de mercado, não conseguiram corresponder. E agora fica aqui um grande questionamento. Será que a diretoria está mesmo com os planos de contratar o Lucas Fazon? Para quem não está ciente do que estou falando, dentro do conselho durante essas últimas horas, já está sendo repercutido que a Leila fez uma sondagem por ele e o jogador que hoje atua no Lokomotiv da Rússia interessa sim a nossa diretoria. Ele é um zagueiro que teve uma passagem curta aqui no Atlético Paranaense, foi jovem lá para o futebol do leste europeu e agora está novamente chamando a atenção da nossa diretoria. É provável que nessas próximas horas chegue até a imprensa e todo mundo acabe repercutindo, e essa é uma novidade de primeira mão que vocês estão sabendo aí, e tomara que a nossa presidente repensa sobre esse investimento. Valdívia confirma que jogou muito mais que Lucas Paquetá e Arrascaeta e deixa a torcida do Flamengo revoltada. O nosso mago, ídolo que fez história com o manto, não escondeu, falou o que pensa e deixou bem claro que se não fosse as lesões, teria uma vida longa aqui no Palestra. E a prova que ele realmente jogou mais bola que esses dois nomes está dentro da torcida do Palmeiras, que até hoje sente saudade sim do meia, que entende que desde a sua saída não chegou um substituto com essas mesmas características. Já se passaram mais de 10 anos e até hoje sentimos saudades. O mago pode ter sofrido muito com as lesões, deixou o time sim em certos momentos na mão, mas quando ele jogava, principalmente em clássico, ele se transformava, mostrava o porquê a gambazada e o Rogério Ceni tremia para ele. Mas alguém aí é grato pelo Valdívia? Sente que falta um jogador da qualidade, das mesmas características dele nesse atual meio de campo? Porque se o time hoje tem deficiência nas criações de jogadas, como um jogador da qualidade do mago, com as mesmas jogadas, poderia sim resolver esse problema. E não é só eu que acho isso não, acredito que 90% da torcida também concorda com isso. Quase saiu de graça e hoje vale 400 milhões de reais. A história de superação do Alan só comprova que já perdemos muitos jogadores pela falta de oportunidade. A entrevista que foi feita por ele teve de tudo, de desabafo sobre sua vida pessoal e até a gratidão pelo Abel Ferreira. O técnico, que é conhecido por não dar muita oportunidade às promessas, pela primeira vez foi exaltado e, segundo Alan, se não fosse a decisão do técnico, ele teria ido embora
sem nenhum custo. E na época o seu contrato com o profissional estava acabando e por conta de um treino, de uma única chance, acabou sendo mantido. Agora fica aqui o questionamento. Quantos que não passaram por isso e acabaram sendo liberados, né? E só uma curiosidade aqui que foi revelado pelo conselho na época ainda, quando ele estava cotado para deixar o clube, existia 2 times aqui do futebol paulista que estavam interessados por ele, Corinthians e São Paulo. Os 2 rivais diretos do Palmeiras tinham olhares sobre o Alan e estava torcendo para ele sair mesmo de graça. Não sei se foi por conta disso que a diretoria acabou resolvendo dar uma oportunidade para ele no profissional e acabou colocando ele nos treinos da academia da Barra Funda. Agora aqui uma outra pergunta. Quem nos garante que o Gilberto também não passou por isso? O lateral hoje, que seria uma salvação para esse lado direito, não está aqui e se encontra hoje emprestado em um clube que está dando oportunidade para ele, mas não com a mesma vitrine que teria aqui no Palmeiras. A mesma coisa se aplica também para o zagueiro Naves, que poderia ser sim titular hoje desse atual time, ao lado do Gustavo Gomes, mas foi doado lá para o time do Alverca, né, que ninguém nunca ouviu falar e não tem nem condições de pagar a sua multa contratual de 38 milhões de reais. Então são nesses detalhes que a gente para refletir. Tem muitos jovens da base que tinham a qualidade de permanecer aqui, mas não tiveram a mesma sorte do Alan. E quero que vocês comentem aí. Para vocês, o Gilberto foi injustiçado? Vocês acham que ele merecia sim ser o atual lateral da ponta direita do nosso time? Comente aí, porque tem torcedor aí que tá revoltado com essa situação, hein? De um lado, Carlos Miguel, cria da base do Internacional, que vai enfrentar o time hoje no Beira-Rio e vai tentar fazer a lei do ex fechando o gol. E do outro, Bruno Tabata e Bruno Henrique, que vai tentar fazer o gol em cima dele. E aqui as novidades para a partida de hoje está sobre a força máxima. Flaco Lopes, que está numa boa fase, deixando toda a gambazada ainda revoltada pelo que ele fez no domingo, tem a missão de fazer gol com o nosso manto e trazer mais uma vitória. Já estamos na 3ª rodada, ganhar os 3 pontos em pleno Beira-Rio vai ser muito importante para a contagem de pontos no final do ano, e não é por acaso que Abel está colocando todos os titulares à disposição com todo empenho possível. E seguindo aqui a provável escalação, deveremos entrar em campo daqui a pouco com Carlos Miguel no gol, Kelvin Piquerez pelas laterais, Murilo Gomes na zaga, no meio de campo, Andras, Marlon Freitas e Maurício, e no ataque o trio com Flaco Lopes, Vitor Roque e Alan. Temos uma variação tática, Abel está testando algumas formações diferentes para tentar fazer com que Flaco e Vitor não fiquem apenas centralizados no ataque, esperando oportunidades para fazer gols. E na partida de domingo vimos bem que o Vitor Roque atuou mais como ponta esquerda do que um jogador centralizado, na onde que ele costuma fazer gols. E esse é um problema que o Abel está tentando corrigir e se espera que logo isso seja solucionado, porque o Tigrinho tem que voltar a fazer os seus gols para manter uma fase excelente e seguir para a Copa do Mundo. As transmissões da partida de hoje estará sobre a exclusividade apenas da Amazon. Se você estava preocupado aonde assistir, já fique ciente que vai ser apenas lá. Em outro local não teremos Palmeiras, tá? Fiquem ligados. Tô ficando por aqui, acreditando sim que hoje vai dar Palmeiras. Se Deus quiser, vamos buscar esses 3 pontos. Tamo junto, até a próxima e avante palestra!